João 2, vamos iniciar pelo versículo 1 até o versículo 11. Hoje nós vamos iniciar uma série nova. Nós encerramos no domingo passado a série falando sobre o Reino de Deus. Foram 6 domingos. E hoje nós estamos iniciando uma série chamada Os Milagres de Jesus Cristo. E nós vamos estar falando dos milagres relatados inicialmente no livro de João, sobre os milagres mais importantes na ótica do apóstolo João, aqueles que ele achou merecedor de ficarem registrados como exemplos dos sinais de Jesus Cristo para nós. Até porque no final do livro ele escreve que se fosse relatar todos os milagres que Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui na terra, não caberia em todos os livros do mundo. Então, imagine aí a quantidade de gente curada, a quantidade de vidas transformadas, a quantidade de curas de doenças também que Jesus Cristo fez nos 3 anos do seu ministério. Apenas nos 3 anos. Não caberia em todos os livros do mundo, diz o apóstolo João. Mas ele faz o relato de alguns milagres que ele julgou ser importante estarmos aqui hoje, meditando na palavra do Senhor e falando sobre esses milagres. Vamos ler João 2 a partir do 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Pode sentar, igreja. Amados, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Esse versículo, essa passagem do casamento de Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho, talvez seja um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Eu penso que os milagres, os mais conhecidos de Jesus Cristo, até por quem nunca leu a Bíblia, é esse e o do Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Esse porque trata até de algo que o mundo gosta muito, que é bebida alcoólica. Então, aqui Jesus transformou água em vinho alcoólico, vinho para festa. Por quê? Aqui nós não podemos querer nos deter apenas na questão da bebida alcoólica, do álcool. Porque aqui existia também uma questão cultural. Aí sim, existe uma questão cultural. Beber vinho não foi, não é, nem nunca vai ser pecado. E Jesus disse que nós tomaremos um novo vinho com ele quando ele voltar. Ele disse, na Santa Ceia,
pouco antes de ser crucificado, que não mais tomaria do suco da videira, mas, quando voltasse, tomaria um novo vinho conosco com a sua igreja. Uma pessoa que maravilha? Com certeza vai ser um vinho igual a esse desse casamento, o melhor, né? Mas existe uma questão cultural. Para o judeu, o vinho, ele representa alegria. Para o judeu, o vinho, ele tem uma questão cerimonial, era usado em muitas cerimônias. Para o judeu, o vinho era, numa festa de casamento, era algo indispensável, não podia faltar. Os casamentos na época de Jesus Cristo e na época daquele povo ali, judeu, eles demoravam uma semana. Então, quando você organiza um casamento e vai ver os gastos do casamento, às vezes, vixe, é muito caro, é muito gasto, agradeça por não ser naquela época, porque naquela época era uma semana de festa e os pais, né, dos noivos eram responsáveis por trazer os parentes, os amigos, os convidados todos, hospedarem todos, porque vinham de locais distantes às vezes, e ali manter de alimentação e vinho uma semana. Uma semana de festividade, né? Sai um pouco mais caro que hoje em dia uma festa de 5 horas, né? 6 horas. Então aqui nós temos essa questão do vinho, não podia faltar uma festa. Era algo assim como se fosse uma falta de respeito com os convidados, né? Uma descortesia, né, com os convidados. Então, primeiramente eu queria chamar a atenção para essa questão realmente da época e daquele povo, da questão do vinho, a importância do vinho naquela festa. Não era só acabar a bebida, né? Hoje em dia, quando você vai numa festa, o pessoal diz assim: rapaz, não adianta não, porque vamos sair falando. Se faltar o quê? Comida, né? Uma festa, se faltou comida, o pessoal foi convidado, ainda mesmo que tenha comido muito, não sai falando. Rapaz, eu fui querer comer, não sei o que, tinha acabado, né? Então, naquela época ali, para eles era o vinho, não podia faltar durante toda a festividade. Bem? E aqui é o seguinte, vamos falar de milagre. O que é milagre? Milagre é algo que foge à força do ser humano, é algo que foge à força do homem. Eu não posso fazer um milagre, você não pode fazer um milagre. Tem pastor por aí que diz: eu faço milagre, faz nada. Agora, o Espírito Santo de Deus pode me usar para Ele fazer um milagre em alguém. Jesus Cristo, Deus pode me usar para impor as mãos e orar e uma pessoa ser curada, para orar em uma situação ser modificada. Milagre, aquilo que na nossa visão é impossível. Eu tenho certeza que se eu fosse aqui perguntar qual de vocês já teve milagre na vida de vocês, de uma situação que você achava impossível, orou a Deus, orou a Cristo, por meio de Jesus Cristo, a Deus, e foi feito um milagre. Então milagre é isso, é aquilo que foge. Ah, mas tem muita gente que fez milagre. Tem não, meu irmão. É só Deus, é só Jesus Cristo, é só o Espírito Santo. O resto é falso milagre. Exemplo bem claro e que todos nós aqui conhecemos, de Juazeiro, Padre Cícero. Qual a diferença dos milagres atribuídos a Padre Cícero e os milagres atribuídos a Jesus Cristo? Primeira diferença: Jesus Cristo fez milagres, Ele aqui nessa terra, vivo, na frente de todos, como esse que nós vamos já estudar. Padre Cícero nunca fez um milagre vivo. Depois que morreu, os seus seguidores atribuíram a ele coisas milagrosas que tinham acontecido. Como o mais famoso, aquela história da piada que mordeu a hóstia e saiu sangue, né? Devia ter uma diarreia violenta nos dentes, e ali manchou de sangue ali, e aí pronto, veio o milagre, transformou a hóstia em sangue. Nunca fez um milagre enquanto vivo, mas depois de morto, atribuíram a ele. Enquanto a Bíblia nos assegura, e nós sabemos que quem morreu não tem parte nenhuma debaixo do que acontece debaixo do sol. Quem morreu não tem parte nenhuma do que acontece debaixo do sol. Ou seja, quem morreu sequer sabe o que está acontecendo aqui, muito menos poder fazer algo. E Jesus Cristo, ele tanto fez milagres como quando estava vivo, depois que morreu e ressuscitou, fez de novo mais milagres.
e continua fazendo até hoje. Por quê? Porque continua vivo. Ele ascendeu aos céus com um corpo glorificado, está sentado à direita de Deus Pai e tem um nome exaltado acima de todo nome. Ele continua vivo. Então, essa é a primeira diferença. Qual é a segunda? Na época, os seguidores de Cristo, os que conviveram com ele, viram ele fazer milagres e ali acreditaram que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Aqueles seguidores deram a própria vida para não negarem a Cristo. Eu nunca soube de nenhum seguidor de Padre Cícero que foi comido por leão, dando a própria vida para dizer: não, eu não nego, ele fez o milagre, o leão vai me comer. Tem nada não, ele fez o milagre, ele é Deus. Então essa é outra grande diferença. Outra, na época de Jesus, ele tinha muitos inimigos, o Império Romano, os fariseus, os saduceus, e ninguém, não tem um achado arqueológico, um escrito, nada, de ninguém desmentindo os milagres que Jesus Cristo fez e que foram descritos pelos seus seguidores. Ninguém jamais contestou. Ou seja, mais uma prova da soberania de Deus, da demonstração que Cristo fez dos sinais miraculosos. Então, como é que o apóstolo João chama aqui, em João 2,11, começar aqui pelo último versículo, como é que ele chama os milagres? Com este deu Jesus princípio a seus sinais. Isso aqui é importante para a gente começar também. Ele chamou de sinais. Olha, nós não temos que estar impressionados com milagre por aí não, meu irmão. Os milagres que Cristo fez eram sinais. Sinais. O que é um sinal? O que é um sinal? Você vem andando na estrada, socorrendo alguém que está passando mal, alguém que precisa ir ao médico, e aí você vê aqui uma placa: hospital a 1 quilômetro. Tu vai parar o carro ali e colocar o doente na placa, ele vai ficar bom? Não, aquilo é apenas um sinal. Aquele sinal está dizendo: ó, daqui a 1 quilômetro tem um hospital. Ele está apontando para alguma coisa. Por isso que o apóstolo João chama aqui os milagres de Jesus Cristo de sinais. Os milagres de Jesus apontavam para a pessoa do Cristo, que ele era o Cristo, o enviado, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele por meio do qual eu e você, quando morrermos, não vamos para o sofrimento, mas vamos para a glória eterna. Aquele que crê, ainda que morto, viverá. Então eram sinais. Então você não pode se apegar com milagre. As pessoas hoje se apegam com milagre, meu irmão. Querem se apegar com milagre. E esquecem até de Jesus Cristo às vezes. Aquele exemplo que eu já dei aqui, né, de um povo que está distribuindo um óleo, que é uma Bíblia que verte óleo, e aí eles colocam o óleo no vidrinho, e é aquele vidrinho distribuído, e aí faz milagre. O pessoal está se apegando ao milagre e esquecendo do próprio Jesus Cristo. E nós não podemos desviar nada da nossa adoração para outra coisa, para outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Amém? Amém. Então os milagres de Jesus Cristo eram sinais. É tanto que aqui diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a glória, sua glória, e os seus discípulos o quê? Creram nele. Tu imagina aí, 3 anos seguindo Cristo, né? Já não era 3 anos ainda, não era no começo, mas já tinha gente seguindo ele há meses já, e crendo que ele era o Filho de Deus, porque 3 anos foi o ministério dele todo. Aqui foi no começo, foi o primeiro milagre, foi logo depois que os 12 apóstolos foram arregimentados por ele, foi logo no início, primeiro mês aqui, mas os caras seguindo ele, crendo assim, né? É o Messias, né? Teve um que, olha, eu achei o Messias, eu achei o Cristo, mas eles não tinham visto nada concreto ainda, palpável. Eles estavam na fé, mas sem acreditar tanto também. É tanto que a palavra diz que os seus discípulos creram nele. Foi aqui que os discípulos começaram a crer, para chegar ao ponto de todos eles darem a própria vida, até mesmo o traidor.
né? Depois, mesmo depois que traiu, sabendo que tinha traído o Cristo verdadeiro, ele foi e se sufocou. Então todos deram, né? Todos se submeteram à morte, sabendo, na convicção, na certeza de que Jesus era o Cristo, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então eram sinais. E outra coisa que fala aqui, manifestou a sua glória. A Bíblia fala no Velho Testamento que Deus manifestou a sua glória quando abriu o Mar Vermelho. Deus manifestou a sua glória quando mandou as pragas para o Egito. Deus manifestou a sua glória. E aí vai narrando coisas que só Deus pode fazer. A palavra diz que a glória de Deus é manifesta por meio de toda a natureza. Só Ele criou o sol, criou a lua, criou o mar, criou a terra e tudo que nela é. Então a glória de Deus é manifesta em tudo isso. E aqui Jesus Cristo fez algo que o ser humano não consegue fazer. Muitos já tentaram. É o que? Mudar uma substância em outra. O ser humano já tentou muito transformar metais em ouro. Já tentou transformar outras coisas, carvão, outras coisas em diamante. Né? O ser humano já tentou muito modificar. Tentou fazer clone humano, clone de animais. Mas não consegue transformar uma coisa em outra. Um elemento químico em outro. E aqui Jesus transformou literalmente água, H2O, em vinho da melhor qualidade. Isso é fantástico, ninguém consegue fazer isso. Isso é algo assim glorioso. Amém? Amém. Então vamos aqui, tendo feito essa introdução aqui, para nos situarmos sobre a questão do que é um milagre, né? O contexto desse milagre que aconteceu, né? Vamos lá, João 2, 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Muito provavelmente era algum familiar de Maria, era algum familiar do pessoal ali da família de Jesus, ou estava de José, mas que eram, os estudiosos dizem que provavelmente era um familiar. Por quê? Porque além de convidar Maria, ali já se achava. Jesus no 2 fala, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Houve um convite para ele ir e para os discípulos dele irem também. Então, muito provavelmente era algum parente, né, da família de Jesus Cristo. E nós sabemos que a família de Jesus, muito embora tenham surgido aí agora uns pregadores aí da prosperidade, que querem porque querem que Jesus fosse milionário. Eu vi um dia desse aí, um debate lá com aquela Ana Paula Valadão, o irmão dela e outro cara, ele dizendo que não, Jesus entrou de burrinho, mas burrinho naquela época era BMW. Ele, rapaz, eu vou te botar, viu? Os caras não brincam não, eles não vão falar dinheiro, viu? Mas nós sabemos que a família de Jesus era pobre. Não era miserável, era pobre, é diferente. Miserável é aquele que não tem o que comer, que passa fome, que está embaixo da ponte, sem roupa, sem casa. Não, eles eram pobres, né? Filho de um carpinteiro, tinha uma casa. Aí o cara dizia, o carpinteiro daquela época era um engenheiro. Nesse mesmo vídeo da Ana Paula não era não, monstro. O carpinteiro era carpinteiro dele. Naquela época já existiam os engenheiros. Ou quem tu acha que calculou as pirâmides do Egito? Ou quem tu acha que fez os cálculos que hoje até hoje são complexos, muito complexos, para fazer uma esfinge, uma pirâmide? Eram engenheiros, né? Já existiam os engenheiros, como já existiam os doutores da lei, são os advogados, eram o povo judeu, os doutores da lei. E existia o carpinteiro que fazia móveis de madeira. Então, era uma família pobre, não era miserável, mas era pobre, não era rico. Miserável não faz festa de casamento nem com vinho ruim. Aqui eles fizeram uma festa de casamento com vinho ruim, mas fizeram, né? E o que aconteceu? Em determinado momento, lá em João 2,3 diz o seguinte: tendo acabado o vinho,
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, em determinado momento daquela festa, não se sabe qual o período da festa, acabou o vinho. E Maria se sentiu, não se sabe por que, se sentiu constrangida a resolver aquilo. Talvez, alguns estudiosos dizem porque era da família e ela já era tida naquela época, Jesus já tinha 30 anos, né? Ali ela já era talvez vista como uma matriarca daquele pessoal, já não se fala mais em José aqui, José já deveria ter falecido. Então ela era vista talvez como uma matriarca, né? Como uma mulher, como era uma mulher muito correta, uma mulher muito santa. Talvez fosse vista, já era vista como uma mulher assim, que tinha uma certa responsabilidade com todo mundo, e ela se sentiu nessa responsabilidade ao ponto de falar com quem podia resolver o problema. Família pobre, ela não tinha dinheiro guardado para dizer, vá ali, compra ali, mais um ali. Ela tinha que fazer o quê? O que a gente faz quando a gente está com problema? Quando a gente já tem uma coisa financeira que nós estamos passando, que nós estamos querendo suprir alguma coisa na nossa casa, uma festa que vai fazer, que você está querendo suprir, e você não tem como, a quem você pede? Jesus. A gente faz igual como Maria fez. A gente faz a mesma coisa. Maria fez, sabe o quê? Quem que me diz aqui o que foi que Maria fez? Quando você está precisando de alguma coisa, você vai falar com quem? Jesus. E o que é que você está fazendo quando você fala com ele? Foi o que Maria fez? Orou. Oração é isso, né? Conversar com Jesus Cristo. É verdade. Não é falar com o Filho de Deus, que tem poder para interceder junto ao Pai. O que foi que ela fez? Ela orou. Só que Jesus estava ali pessoalmente, ela foi lá e disse: eles não têm mais vinho. Agora aqui a gente tem a letra da Bíblia, né? A letra fria no sentido de não ter emoção. É quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém e às vezes dá uma briga. Por quê? Porque você não transmitiu o que você queria dizer direito. Então tem coisa que é melhor gravar um áudio, ou melhor telefonar, ou melhor ainda, falar pessoalmente. Porque aí você está vendo o rosto da pessoa, as expressões do rosto. Aqui, Maria foi falar com Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Ela disse com alguma forma, com alguma expressão no rosto, com algum tom de voz, que Jesus Cristo era um tom de socorro. Não sei, porque mesmo Jesus Cristo tendo dito para ela lá em João 2,4, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo o quê? Mulher, talvez ela falou com um tom de mandar mesmo, está entendendo? Talvez ela falou com um tom de querer, tipo assim: ei, acabou o vinho, fala aí alguma coisa aí. Aí Jesus disse o quê? Que tenho eu contigo, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E aqui Jesus não faltou respeito com Maria, até porque ele respeitava a mãe dele. Quando ele fala mulher, é porque era assim que ele falava com todas as mulheres, inclusive a mãe dele. Você vê ele falando com várias outras mulheres, ele fala mulher, a mulher lá no bolso, mulher. Sempre ele se dirigia assim. Mas vamos voltar aqui para o 2 primeiro. Para o 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Meu irmão, Maria se viu numa situação que não tinha o que fazer. Talvez a noiva, ou o pai da noiva, a mãe da noiva, ou do noivo, chegou para ela, que ela era matriarca ali já: Maria, acabou o vinho, o que é que nós vamos fazer? Que vergonha vamos passar agora para os convidados. A gente pensou que ia dar essa quantidade de vinho e não deu, acabou. Não sei se está no último dia de festa, não sei, mas acabou. Aí eu quero que você vá aqui. Maria fez o quê? Como eu disse, a única saída dela, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela não tinha visto nenhum milagre dele ainda, porque isso foi o primeiro. Tem uns evangelhos apócrifos aí que querem dizer que Jesus fazia milagre quando era criança, que ressuscitou um passarinho, que matou um professor porque deu nota baixa para ele no colégio. Já pensou? Que matou um aluno, um amiguinho, porque tirou onda com ele.
que pegou uma árvore, mas tudo tem uns evangelhos apócrifos, viu? Antigo. Evangelho de Nicodemos, evangelho de não sei quem, eles colocam o nome nesse evangelho de pessoas bíblicas para dar veracidade, né? E nós sabemos que não é verdade, por quê? Porque aqui o apóstolo João está dizendo que com isso ele deu início aos sinais. Então foi o primeiro milagre. Foi o primeiro milagre. Então Maria não tinha visto nenhum milagre ainda, mas ela sabia quem era o filho dela. Eles não têm mais vinho. É como a gente tem que fazer, meu irmão. Senhor, eu não tenho mais condições, foge minhas forças aqui. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para. O senhor está vendo, mas eu não estou conseguindo, não estou pagando as contas, não estou. Tem alguma coisa aí que eu tenho que pagar e não está certo, e não está dando certo. Meu irmão, é para ele, é só ele. A pessoa está com problema de saúde, Senhor, estou indo nos médicos, estou fazendo o que eu posso, mas eu creio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Foi o que Maria fez. E aqui em Filipenses 4:6, a palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Orarem, tudo. Às vezes é um detalhe, mas não está na afligindo, né? Tem gente que diz, o pessoal do mundo adora falar o contrário da Bíblia, né? Olha, Deus lá vai, Deus tem tempo para essas besteiras, tem coisa mais importante para fazer. Isso é a cara do povo do mundo. Ei, meu irmão, é os detalhes. Deus se preocupa com detalhes da nossa vida. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Quando você está ansioso e você lembra, não, peraí, eu sirvo a um Deus poderoso, que deu o Filho dele unigênito, para todo aquele que nele amar, ter a vida eterna. E esse Filho unigênito disse que nós teremos vida e vida em abundância. E esse Filho disse que eu tenho que pedir a Ele mesmo. Então eu vou descansar, eu vou orar, vou gastar minhas energias orando, pedindo ao Senhor. Em 1 João 5,14 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmão, se tu pedir alguma coisa para Jesus, segundo a sua vontade dele, qual a vontade dele para nossas vidas? A vontade de Deus qual é? Boa, perfeita e agradável. Mas o que é bom, perfeito e agradável para mim? É algo que não me prejudique. Então por isso que às vezes você pede alguma coisa que não está preparado para ter e não recebe naquele momento, porque vai lhe prejudicar se você receber. Eu estava vendo aqui Carlos Paulo tocar aqui o violão, né? E cantar, e eu estava aqui maravilhado, né? Eu digo, meu Deus, a família da minha mãe toda toca violão. O meu tio era conhecido como o seresteiro dos cabelos de ouro, que é um cabelão ruivo que ele tinha. Tio avô, né? Tio da minha mãe, meu tio avô, tio Santino, tocava na televisão, tocava. O seresteiro passava a noite toda tocando sem pedir uma música. Vozeirão, tocava muito. Ele já idoso tocava, né? O meu tio, irmão da minha mãe, o Charlotte, tocava violão. Ele gostava de Beatles, Elvis Presley, tocava divinamente. A minha avó, mãe da minha mãe, ela com 86 anos tocava violão para eu ouvir. Com 86 anos e fazendo solo, viu? Fazendo solo, dedilhando e fazendo solo. Ela me ensinou a dedilhar alguma coisa já com 80 anos de idade. E eu não tinha o dom. Eu dizia, mas rapaz, todo mundo toca, menos eu. E o outro tio e a minha mãe também não. Mas os outros, todo mundo tocava divinamente bem. E aí eu estou olhando, né, o Caspar tocando de onde ele pulou a geração, né? Aí imediatamente eu pensei, mas Deus é maravilhoso, porque o tanto que eu farriava, o tanto que eu bebia, ele me dava bem com as pessoas e tudo. Já imaginou se eu soubesse tocar violão? Eu tinha morrido. Ou bêbado, ou de um acidente, ou sei lá o que fosse. De tanto beber e farriar. Porque o tocador, ele vai pronto. Aí o pessoal gosta, e para onde vai convida. Aí Deus foi tão maravilhoso, eu pensando, né? Que fez pular de mim, não me deu esse dom. Porque seria mal para mim. Talvez fosse a minha instrução. E deu para o meu filho, que
cresceu no Evangelho. E tem melhorado cada dia mais, né? A voz, o violão, tudo, né? É fantástico, meu irmão. É fantástico, né? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Será que Maria achava que Jesus ia ouvir ela? Ia. Não por ser a mãe dele. Talvez ela tenha ido com essa intenção, por ser a mãe, comandar. Mas quando Jesus disse para ela que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, nós também não sabemos qual foi o tom de voz que ele usou. Eu estou aqui usando o tom fantasiando, né? Eu não sei qual foi o tom de voz que ele usou, mas ele falou de alguma forma que ela entendeu que ele ia fazer algo. Ou será que a mãe, com um filho de 30 anos, fala com ele e não entende o que ele está querendo dizer? Né? Ali era uma mãe e um filho conversando. Então o tom, o olhar, ela falou com uma intenção boa de ajudar familiar pobre que ia passar uma vergonha, talvez usando uma autoridade que ela não tinha, que ela tinha autoridade de mãe, mas não tinha autoridade sobre Deus. Porque quem fazia o milagre? Quem era? Deus. Porque Jesus Cristo era Deus. Ele era ser humano. Maria, a Igreja Católica criou ele, ela é a Madre de Deus, a mãe de Deus. Mentira. Fala igual o padre Quevedo. É mentira! Mentira! Ela era a mãe de Jesus. Deus não tem mãe, tem Deus Pai. Ela era a mãe de Jesus, do lado humano de Jesus, mas ela não era a mãe do Cristo, de Deus. Então aí foi aí que o Jesus lembrou a ela isso: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Lá em Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui o pedido de Maria foi atendido, a oração dela, como eu propus aqui, foi atendida de imediato. Por quê? Porque era naquele momento ou não, ou nunca mais. Tem vezes que nós pedimos alguma coisa e não vem logo, nós devemos perseverar, meu irmão, em oração. Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer o milagre. Ontem nós estávamos conversando e eu falando sobre aquele vídeo que acho que todos vocês viram, né? Um caminhoneiro, que era o único bem que ele tinha naquele caminhão, e começou a incendiar. E aquele caminhoneiro atravessou a rua, a BR, a rodovia, foi para o outro lado e começou a orar. Senhor, meu único bem, Senhor, meu caminhão. Senhor. Começou a chover, meu irmão. Começou a chover. Por quê? Ou era naquela hora, ou não. E se você vive conforme a palavra, e é filho de Deus, e tem intimidade com Deus, a Bíblia diz que o coração do justo é filho. E aquele homem orou. E ali para a honra e glória de Deus começou a chover. E a pessoa que estava filmando, continuou filmando. Depois ele parte do caminhão, já se protegendo da chuva e agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque Deus ainda faz milagre, amém? Amém. E aqui a palavra está dizendo, né? Colossenses 4:2, perseverar em oração, vigiando com ação de graça. A gente tem que orar, meu irmão, sempre. Tanto agradecendo, como também pedindo aquilo que necessitamos. Esse negócio de, o Senhor sabe. Claro que Ele sabe. Mas Ele quer intimidade. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverança. Olha aí, regozijai-vos na esperança. O que é esperança? É ter fé que Deus vai fazer. Eu já estou me regozijando. É igual aquela música, né? Em meio à batalha, celebrando a minha vitória. Estou no meio da batalha ainda, meu irmão. Mas já estou celebrando, porque Ele é comigo, Ele é contigo. Sede pacientes na tribulação. Irmão, o povo do mundo fala que na tribulação o que é? Bebe, escolhendo os outros, briga, taca a mão no beijo, como a gente fala aqui, puxa um revólver, puxa uma pistola,
e faz uma besteira, uma desgraça. O que o crente faz na tribulação? Paciência na tribulação. Deus está vendo. E Deus sabe da minha vida. E Deus sabe do meu coração. E Deus sabe da minha conduta. E Deus sabe o que eu estou buscando. E Deus sabe o que eu estou pedindo. E se for da vontade dele, ele vai fazer. E na oração, perseverantes. Persevera, meu irmão, não para não. Não para de orar. E ainda para finalizar falando da questão da oração, que foi o que Maria fez. Está faltando vinho, acabou o vinho deles. Não foi pedir para quem podia resolver. Para qualquer outra pessoa daquela festa que já tivesse falado, não tinha resolvido. E aí João 14,13 diz: e tudo quanto pedis, aqui é Jesus falando, tá? Na Bíblia fica até em vermelho que é Jesus falando. Glória a Deus. João 14,13. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meu irmão, então aqui a primeira coisa é a seguinte: Jesus faz para glorificar o nome do Pai no Filho. O nome de Deus Pai em Deus Filho, em Jesus Cristo. Amém? Amém. E se me pedis alguma coisa em meu nome. Então você pode orar para Maria, orar para algum pastor, tem que orar para um pastor, para apóstolo, orar para algum papa, orar para algum padre, orar para Santo Expedito. Serve de nada, meu irmão. Ai, mas eu vi milagre. Faz, Satanás faz milagre mesmo. Mas é para destruir. Não é para levantar, nem é para fazer o bem, não. É para enganar. Ah, mas ele voltou a andar. Voltou, mas ele vai caminhar para o inferno. Porque ele agora virou idólatra como nunca. E o que o Satanás quer, está preocupado se tu é rico ou pobre aqui não. Se tu anda ou não anda. Ele quer a tua alma. Se ele faz tu andar, tu vai para o inferno, ele vai fazer tu andar e morrer. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente não pode parar no 14, tem que ir para o 15. Porque se você ama Cristo, você guarda os mandamentos. E guardar o mandamento não é virar legalista, não. Ficar agora, eu não roubei, eu não matei, não. É seguir o evangelho da salvação, é a graça. E aí quando você faz isso, você recebe de Deus quando você pede por meio do Filho dele. Amém? Amém. E voltando para João 2, lá para o casamento, né? Nós estamos aqui ainda no momento fatídico da falta do vinho. A Maria disse o quê? Acabou o vinho. Aí Jesus diz no quadro: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu quero falar aqui um pouquinho disso também, que eu não podia deixar de falar nisso, porque muitos católicos usam essa passagem para falar que Maria intercede junto a Deus. Não intercede coisa nenhuma. Ela não intercedeu nem junto a Cristo aqui. O próprio Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo, manda em mim não. Chegou a minha hora não. Aqui em Mateus 12, 46 diz o seguinte: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer um estuprador, um bandido, um assassino, se ele se arrependeu dos seus maus caminhos e agora ele faz a vontade do Pai Celeste, seguindo o Evangelho da Salvação, ele agora é nossa família, é família de Jesus Cristo. Amém? Ele não parou para ir falar com Maria, não. Ela não tinha autoridade, essa autoridade sobre ele, não. Ele já tinha iniciado aqui o ministério dele, que ele iniciou exatamente naquele casamento. Então ele não tinha mais agora tempo a perder com questões do mundo.
Talvez antes de começar o ministério dele, com certeza ele teria que atender o que a mãe queria. E a mãe, a senhora quer? Um filho comum qualquer. Mas agora ele já estava no ministério dele. Ele não foi desrespeitoso com ela, ele não foi. Ele fez o quê? Ele priorizou o reino de Deus. Talvez Maria tenha ficado chateada, pode ser? Pode, ela era humana. Os irmãos dele, muito mais. Mas o homem que vira para mim, para você e diz: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, filho, nora, sogra, por amor ao meu nome, não é digno de entrar no reino de Deus. Ele tem autoridade para falar isso porque ele mesmo fez aqui. Ele mesmo fez isso aqui. Amém? Mas como eu disse, nós não sabemos a entonação de voz, nós não sabemos a troca de olhares, as expressões do rosto. Imagina aí, Jesus Cristo. Aí Maria chega e diz: acabou o vinho deles. Acabou. Aí ele: que tenho contigo, mulher. Não é chegada a minha hora. Mas ele entendeu o que ele ia resolver. Pelo tom da voz, pelo jeito de falar, ele entendeu o que ele ia resolver. Como é que eu sei disso? Porque lá em João 2,5 diz: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui a gente sabe que ela se tocou, que ela entendeu, que mesmo tendo levado uma pitada dele, de que olha, baixa a bola, mesmo assim ela entendeu o que ele ia fazer. Agora por que ele fez? Porque ela é a mãe dele? Ele mesmo disse que não era. Porque ela era crente, irmão. Ela era crente. E naquela hora ela acreditava nele, sabia que ele era o Filho de Deus, e intercedeu e pediu, com um coração sincero, com a vida reta que ela tinha diante de Deus. E ali ele começou o ministério dele, fazendo um pedido, atendendo a um pedido de uma crente. Da mesma maneira que aquele centurião pediu pelo servo dele que estava ferido, da mesma maneira que aquela mulher pediu pela filha dela que estava morta, aquela das migalhas do pão, da mesma maneira que outro pediu pelo filho que estava morto. Nós vamos ver aqui no outro domingo, com fé e crendo que ele era Cristo. Nenhum deles era mãe de Jesus, nem pai, nem nada, eram crentes em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então ela falou aos serventes: fazem tudo o que ele vos disser. Quero ir aqui para João 14:23, que diz o seguinte: Jesus respondeu, aqui já é outra situação, tá? Jesus respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ora, meu irmão, aqui Maria falou, sabe o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Para você presenciar um milagre de Cristo, para você receber um milagre de Cristo, você tem que fazer tudo o que ele lhe disser. E nesse ponto aqui a gente tem que seguir Maria. Não de adorar e idolatrar, mas de ter exemplo, de dizer: está certo, eu vou fazer tudo o que Jesus quiser. Vou fazer tudo o que ele manda eu fazer. Amém? Amém. Tiago 1:22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ei, meu irmão, quando eu li isso aqui, tem tanta gente enganando a si mesmo, indo para a igreja, ouvindo palavra, rindo dentro da igreja. Ai, irmão, ai. Quando sai da porta, entra no carro com o marido, vira um inferno. Quando chega em casa, se encontra com os filhos, outro inferno. Vai para o trabalho no outro dia, Satanás vai junto. Se enganando, meu irmão, dizendo que é crente. Quem é que é crente? Quem é? É quem crê, é? Não, Satanás crê que Jesus é filho de Deus. E aí, é crente? Não, meu irmão, aquele que obedece. Sendo homem, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se da condição divina, veio como homem,
e foi obediente até a morte de cruz. E nós já vimos que ele não queria essa morte. Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque ele foi obediente até a morte de cruz, meu irmão. E por isso ao terceiro dia foi ressuscitou. Passou 40 dias aqui, ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e tem um nome sobre todo nome. Por quê? Porque foi obediente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cara, se enganaram mesmo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tudo o que fizer vai dar certo. Olha aqui o pulo do gato, não sendo ouvinte negligente, ouve e negligencia a prática do que ouviu. Mas operoso praticante, que é operoso, proativo, fazendo tudo conforme a palavra. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ei, meu irmão, se tu está em Cristo, nada que tu faz é em vão. Nada que tu faz é em vão se tu está em Cristo Jesus. E aí, voltando aqui para o casamento, né? João 2,6. Maria disse: fazei tudo o que ele disser. E aí aqueles homens cumpriram a risca. João 2,6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eram jarros todo talhado na pedra, ou seja, ele era de pedra fornida, sem emenda, com a água para purificação. O que era a purificação? O judeu tinha várias leis. Se ele tocasse em algum bicho morto, ele se tornava impuro. Ele tinha que ser lavado com água de purificação, né? A mulher, quando saía da menstruação, se tornava impura, era lavada com água da purificação, e por aí ia. Então eram 6 talhas, ou seja, 6 jarros. Cada jarro cabia de 80 a 100 litros de água. Imagina o tamanho desse jarro: de 80 a 100 litros de água. Eram quantos? 6. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Só falou isso, Jesus. Enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Provavelmente ele foi ali devia ter um poço na casa, com certeza, porque são 600 litros d'água. Não é 6 litros não, são 600 litros de água em média que eles encheram. E o bom é que ele falou: enchei de água as talhas. Aí diz o quê? E eles as encheram totalmente, até a boca. O homem mandou encher, não foi? É para encher. Encheram até a boca. Tinha com bala, não tinha motor naquela época. Tirando com bala de um poço, talvez. Então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Jesus disse o quê? Agora tira a água de dentro da talha e leva para o mestre Sala, talvez do caneco, né? Ou um balde, eram 600 litros. Pegou um balde de 5 litros ou um caneco de 500 ml, leva ali no mestre Sala. Por que levar no mestre Sala? É o encarregado da festa, é o cerimonialista, é aquele cara acostumado a organizar a festa, sabe escolher comida, escolher bebida, sabe o que é uma comida boa, uma comida ruim, uma bebida boa, uma bebida ruim, e não iria ser confundido
Para depois não dizer, foi o fulano que falou que era vinho. Aquilo é um bêbado, não sabe de nada. Levou para o mestre Sala a opinião técnica. Leve para o mestre Sala. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Mas o mestre Sala, quando tomou aquele vinho, pegou aqui, o senhor, mandaram aqui para o senhor, Jesus ele mandou para o senhor provar essa água que eu pego. Que vinho maravilhoso é esse? Chama o noivo. Como foi que Jesus transformou essa água em vinho, meu irmão? Aqui está falando que ele disse: ei, para a música agora. Ei, meu irmão, é agora. Eu estou sentindo o poder. Foi assim, foi. Ele botou a mão na talha. Ei, agora eu ordeno. Ele mandou botar o copo em cima da televisão, a talha, botar a talha em cima da televisão. Agora eu abençoo essa talha. Foi? Nada disso, meu irmão. Ele não teve espetáculo, não teve. Chamou atenção, não teve nada. E ele era Jesus Cristo, né? Ele só disse assim: enchei as talhas, enchei de água as talhas. Foi o que ele falou. Aí os caras encheram. Aí depois o que ele disse: tirai a água e levai ao mestre Sala. Ele, irmão, é Deus. Como foi que Deus fez o mundo? Haja luz. Separa a terra da água. Com a palavra, meu irmão. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. E tudo foi feito por ele e por meio dele. Sem ele, nada do que há existiria. Jesus já estava lá, ele era o Verbo, ele já estava com Deus. E Deus usou o quê? O Verbo, a palavra, para fazer milagre, para fazer coisas que só ele faz. E aqui Jesus fez o quê? Enche as talhas. Cheira as talhas de água. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Acho que foi nessa hora aí que eu não sei se ele já ia derramando no pote, já ia virando água, vinho, ou se foi nessa hora que ele disse: tirai e levai ao mestre Sala, que ele transformou tudo em vinho. A Bíblia não diz, mas foi um desses momentos, né? E aí, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O mestre Sala não estava sabendo nada. Acabou o vinho, ele deve ter chegado para o pai do noivo e disse: ó, estamos com um problema aí, acabou o vinho. O pai do noivo: meu Deus. Chegaram para a Maria, talvez iam ali o movimento, ou talvez já foram nela, não sei. Sei que ela chegou até aqui e podia ajudar, e orou. Acabou o vinho deles. Então Jesus não fez por obedecer para ela ser mãe dele, não. Deixou bem claro isso quando disse que mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Ele fez porque ela era crente em Cristo. Estava ali fazendo um pedido de coração contrito. Ela queria ajudar aquele pessoal. Ela não queria que aquele pessoal passasse aquela vergonha. E Jesus então fez um milagre. Só com a palavra, sem estardalhaço. Sem estardalhaço. Lá em 2 Samuel 22 diz: 2 Samuel 31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. O mestre Sala falou: guardaste o bom vinho até agora. Como é que é ser o vinho feito por Deus, meu irmão? Tinha outro jeito, não, melhor. Salmos 2 Samuel 31.
O caminho de Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito, meu irmão. E a palavra do Senhor é provada. Ou seja, ela se cumpre. Não tem meio termo, não. E aí, em João 2,11, finaliza dizendo: com este deu Jesus princípio a seus sinais. Com este o quê? Sinal. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O discípulo de Jesus era todo tempo perto dele. Tu sairia de perto dele? Então eles acompanham tudo. Viram quando Maria falou, viram quando ele disse: mulher, que tenho contigo para chegar a minha hora. Viram quando Maria disse: fazem tudo que ele mandar, que ele pediu, que ele disser. Tudo que ele disser. E os servos vieram e disseram: enche as talhas. Agora tira da talha e leva para o mestre de cerimônia. Então eles viram tudo e aí eles creram nele. Para gente finalizar, meu irmão, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, tudo que importa para a gente, né, quando a gente vê uma passagem dessa que fala: não fique se enganando. Não quer se enganar, meu irmão. Gente que não consegue crer, não consegue. Sempre uma coisa boa. As igrejas aí hoje estão lotadas. Se for toda missa aí, está lotada. Se tu passar em frente a uma igreja católica, está lotada, meu irmão, a missa. De gente se enganando, querendo limpar a própria consciência. E aqui eu não estou falando mal de ninguém, não. Porque eu sei que eles estão buscando no lugar errado. Quando eu falo no lugar errado, não é porque a igreja católica, não. Porque tem muita igreja que se diz evangélica por aí, que também tem muita gente buscando no lugar errado. Eles estão buscando no lugar errado porque é um lugar que não estão pregando Bíblia. Não estão pregando a palavra de Deus. Estão pregando doutrina humana. Sabe? E o que importa, meu irmão, disso tudo, para que se enganar? Para que isso tudo importa para a gente? Para que é? É para que se eu morrer hoje à noite, meu irmão, eu vou para a glória. Vocês vão para o meu velório, alguém vai chorar, alguém vai falar alguma coisa, vão me enterrar, mas eu vou estar na glória, não vou estar participando de nada disso. Se uma pessoa morrer hoje à noite, também o pessoal vai chorar, vai enterrar e tudo, qual a diferença? O coitado vai estar num sofrimento já eterno. Vai ser ressuscitado um dia também, mas vai ir para um sofrimento maior ainda. Eu estava hoje à tarde, eu estudei a palavra pela manhã, e depois do almoço eu gosto de ver documentário, de ver história, eu gosto muito de história, né? Eu estava vendo a história de Lampião, Maria Bonita, né, o cangaço, e aí eu fico me aprofundando mesmo, né? Não vejo só por cima, não. Aí eu estava vendo uma história, inclusive de pessoas periféricas, né? Uma escritora da década de 70, 1970, eu acho, por aí, que ela fez um estudo aprofundado sobre o cangaço, era a tese de doutorado dela lá em São Paulo, na faculdade. Ou seja, era uma jovem que estava se formando, e veio ter 20 e poucos anos. Ela conseguiu reunir 15 cangaceiros vivos. Ela conseguiu reunir Dadá, que era a mulher do Purisco, conseguiu reunir a filha de Lampião, Maria Bonita, conseguiu reunir esse pessoal todinho para fazer um estudo e fazer um negócio aprofundado, tudo uma jovem. A foto dela, lindíssima mulher. Um dia antes de apresentar a tese de mestrado dela, infartou e morreu. Meu irmão, você pode estar preparando assim a coisa mais linda da sua vida, mais produtiva. É a coisa mais importante, a coisa mais. Que eu tenho certeza que daquela jovem, depois de ter um trabalho desse todo, era um trabalho fenomenal. A mulher, um dia antes de apresentar, morreu. Infartou. Nova, linda mulher. Inteligentíssima. Dedicada, deve ter fazer um trabalho desse. A filha de Lampião não gostava de ser chamada de filha de Lampião, porque o pessoal falava que o pai dela era só estuprador, bandido e tudo e tudo. Quando ela conheceu os outros cangaceiros, as outras mulheres de cangaceiro, que falavam que era o pai dele e a mãe dela, o lado bom deles, ela passou a ter orgulho do pai e da mãe. Orgulho no sentido de, poxa, meu pai não era um monstro, ele também tinha esse lado bom, minha mãe também tinha esse lado bom.
É o que ela narrou, né? Estou falando que ela narrou, a própria filha. E essa moça não conseguiu apresentar sequer o trabalho. E o que é que importa então? Que é, para onde é que essa moça foi? Se era crente em Cristo, no sentido de obedecer a palavra, ela foi para o mesmo lugar que o próprio Jesus Cristo e o ladrão que reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador foi naquele dia da morte da cruz. Foram para o paraíso. Agora, se não era, foi para um lugar de sofrimento, onde o rico Lázaro está até hoje. Ele está até hoje infeliz. Essa história que nós lemos dele aqui tem alguns 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Ele até hoje está lá, 4000 anos, 3000 anos no meio do sofrimento, aguardando o dia que Jesus voltar para receber um corpo que não é glorificado, dobrar o joelho, confessar que Jesus é o Senhor e ir para o inferno. Já pensou, meu irmão? É isso que importa. Isso aqui tudo, quando o apóstolo João chama de sinais, milagre da transformação do lago em vinho, é um sinal de quê? De que eu tenho um em que eu posso confiar que vai me dar a vida eterna. E além de ele me dar a vida eterna, a certeza que o apóstolo Pedro tinha quando disse: para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Além de ele me dar a vida eterna, ele ainda pode, é tão poderoso que ele pode me dar nessa vida, vida em abundância. É só eu fazer tudo o que ele mandar. Eu quero ser igual aqueles carregadores da talha, fazendo tudo o que ele mandar, para poder presenciar todos os milagres de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou ouvir um louvor. Glória a Deus.
Tiago tocando carrom. E glórias a Deus, viu? Glórias a Deus. Só aparecendo 12 talentos. Vamos em glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, vamos fazer essa semana. Vamos fazer nessa semana agora, né? O que esses carregadores de talhas fizeram, né? Vamos fazer como Maria disse para eles, né? Então ela falou seriamente: fazer tudo o que ele vos disser. Eles fizeram, né? Viram um milagre. Que nós possamos ser verdadeiros servos, né? De Cristo, carregadores dessas talhas que enchem d'água e transformam em vinho. Milagre, transformação de vida, transformação da mente, transformação do coração. Vamos orar por aqueles que nós amamos e não foram transformados ainda. Até mesmo aqueles que pensam que tem alguma transformação, nós estamos vendo, sentindo que não tem. Nós vamos orar por essas pessoas. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos atender. Porque é um pedido justo. Através da vida de um, toda a sua família será salva. E eu creio na palavra do Senhor. Amém? Amém. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. Que Deus te dê a melhor semana da tua vida, uma semana de paz, de tranquilidade, uma semana onde você esteja perseverando em oração, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, por você ser um servo, por você fazer tudo aquilo que Ele determina na sua vida que você faça. Tudo que Ele determina está na Bíblia. Está no Evangelho. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus, conforme o Evangelho da salvação. Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua saúde. É o que eu peço para a vida de cada um desse ministério, no poderoso nome de Jesus Cristo. Aqueles que concordam, digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sou